Queria dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Fazia muito tempo que eu não via a maioria, né? Durante a pandemia a gente ficou em outra cidade, e aí acho que os irmãos já sabem, né, que nós voltamos. Na verdade eu fui transferido, então nós voltamos para a nossa cidade anterior. Nós viemos de São José e voltamos agora para São José, e é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui na IBP há quase 4 anos, né? E a gente lembra muito bem quando a gente chegou. Nós fomos sempre muito bem recebidos desde o início que nós pisamos aqui. Eu lembro que eu e a Vanessa, assim, no primeiro culto, num dos louvores, a gente olhou um para o outro e já sabia que era aqui que nós íamos ficar, né? A gente desde o início, a gente já viu que era aqui a vontade de Deus, né? Queria agradecer também pelas reuniões de mulheres, né? A Vanessa sempre fala muito das reuniões de mulheres, como elas foi abençoada. Eu agradeço também por todo o carinho que vocês sempre tiveram pelo Estevão, né? Ele cresceu aí esses 4 anos aqui na igreja, foi muito abençoado pela vida de vocês. Vocês tiveram muito carinho com a nossa família também, não só com o Estevão, mas com a gente. E eu também agradeço pelo pastor Alex, né? Nós aprendemos muito com o pastor Alex. O amor que ele tem pelo evangelismo, pelo discipulado e pelas missões, né? É realmente algo que a gente vê que no dia a dia ele vive realmente para honrar Jesus, para falar de Jesus, para fazer discípulos. E nós sabemos que é isso o nosso chamado, né? Nosso chamado para isso. Então, crescemos bastante aqui com a ajuda dos irmãos. E aí a gente pensou que, né, obviamente essa não vai ser a última vez que nós estamos aqui, né, mas é como se fosse uma despedida, vamos dizer assim, né. Depois dos 4 anos agora a gente vai se mudar de vez mesmo para São José. E aí eu pensei, tá bom, qual que seria a mensagem depois desses 4 anos que gostaria de deixar, né, que Deus gostaria de deixar através da minha vida para a igreja. E aí eu pensei, né, refleti bastante, que Deus colocou no meu coração, é um texto que está em Romanos 12, então peço que vocês já abram lá. Romanos 12. Vai ser o versículo 1 e 2, a gente já vai, daqui a pouquinho a gente vai para o versículo, né? Mas o que eu acho assim bastante impactante desse versículo, ele tem um impacto individual, né, para cada um de nós, mas também coletivo, né? E hoje em dia as igrejas, elas têm recebido vários assaltos, né, de diversas doutrinas e diversas práticas que não são condizentes com a palavra de Deus. E aqui em São Paulo a gente vê de tudo, né? Então eu gostaria de deixar a mensagem para fortalecer os irmãos, para continuarem nessa caminhada e firmeza de propósito, de glorificar a Deus na sua vida individual e também na igreja, porque cada dia que passa, a batalha se torna mais intensa, né? São ataques à nossa família, ataques ao cristianismo como um todo e individualmente. E assim, hoje a gente vê, quando a gente vê na televisão, por exemplo, a gente às vezes vê pessoas que dizem que são crentes fazendo coisas que a gente acha assim, não, como é que pode, né? Não é isso que a palavra de Deus diz, mas se você olhar, as pessoas nem percebem mais, né? Porque já está tão comum um crente ter um comportamento igual ao do mundo, que assim, é normal, né? Parece assim que já virou meio que uma coisa só, e não é isso que a palavra de Deus diz. Então, foi por isso, esse é o texto que nós vamos usar hoje, né? Romanos 12, versículo 1 e 2, né? O título que eu coloquei aqui foi Santificação, o verdadeiro culto espiritual, ok? E esse aqui é o que a gente vai desenvolver hoje aqui, tá bom? Então vamos ler o primeiro versículo. Eu vou ler 3 vezes, tá? Eu vou ler em 3 traduções diferentes, tá bom? Primeiro eu vou começar pela NVI, tá bom? Então quem tiver a Bíblia pode acompanhar. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa foi na NVI, eu separei aqui também na Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa foi na Almeida Corrigida Fiel. Quem tiver NVT pode acompanhar também, que agora eu vou ler na NVT, tá? Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ok? Então são só esses 2 versículos que a gente vai refletir hoje, tá bom? Pegar um pouco d'água aqui. Bom, irmãos, a sequência da exposição bíblica, ela vai ser mais ou menos o seguinte, né? Então assim, ok, eu quero fazer um culto, né? A gente acabou de ler na NVT, né? A verdadeira forma de adorá-lo, né? Eu quero ter um culto verdadeiro ao Senhor. Como é que eu posso fazer isso? Então eu coloquei aqui em etapas, né? A primeira, o ser humano que quer cultuar a Deus, ele precisa de um novo nascimento. Ele precisa de salvação. Sem salvação é impossível você cultuar a Deus. Se você não tiver um novo nascimento, se você não reconhecer diante do Senhor que você é pecador e precisa de uma transformação de vida, precisa de Jesus Cristo, é impossível que você consiga adorar a Deus. Então assim, a própria Bíblia fala, né, que as nossas obras de justiça, por nós sermos ímpios, iníquos, elas são trapos de imundície, né? Então é impossível, precisa acontecer algo milagroso, algo transformador, algo que você não tem poder para fazer com suas próprias forças, para que você se torne um adorador, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Então o morto, ele não consegue dar a vida a si próprio, né? Ele precisa que Jesus Cristo venha e transforme, dê a vida eterna para ele. Então a primeira coisa que precisa é de uma salvação. A segunda coisa, pessoal, eu sou salvo, o que eu preciso para cultuar a Deus de maneira verdadeira? Ela precisa de uma doutrina correta, né? O pastor Alex sempre fala da ortopraxia, né? E a ortodoxia. A ortodoxia é a doutrina correta e a ortopraxia é a prática. Para você ter uma prática correta, você precisa ter uma doutrina correta, né? A doutrina correta dos fundamentos da palavra de Deus, os fundamentos da fé cristã. Mas nós vamos ver isso nesse texto também, ok? Aí você fala assim, não, ok, eu não estou falando que todo mundo precisa ser doutor em teologia, mas os fundamentos básicos da fé cristã, elas precisam estar bem consistentes, porque por isso que muita gente hoje vai para as igrejas querendo retorno financeiro, ou querendo apenas ver milagres. Por quê? Porque não tem uma doutrina, não sabe muito bem o que a palavra de Deus diz sobre esses temas, né? Então precisa ter salvação, uma doutrina correta, e aí depois ele precisa ter uma entrega diária do seu corpo como adoração a Deus. Então, salvação, doutrina, uma entrega diária do corpo como adoração a Deus, a gente vai ver nesse texto também. Depois precisa ter o quê? Uma transformação diária da sua mente, a sua nova natureza.
Então, esses são os 4 primeiros passos, né? Então, salvação, uma doutrina correta, uma entrega diária do seu corpo como adoração, uma transformação diária da sua mente e, por último, ele vai ver o quê? Qual que vai ser o resultado? Ele vai apreciar e conhecer a vontade de Deus, vai se conformar à vontade de Deus. Então, é mais ou menos isso que a gente vai, nesses passos que a gente vai olhar e expor o texto, ok? Primeiro é a salvação. Então, se vocês olharem o versículo, né, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Então, primeira coisa que Paulo não está falando para todas as pessoas do mundo, ele está falando para irmãos, né? Ele já está se colocando ali no mesmo patamar que aquelas pessoas que foram salvas por Jesus Cristo. Então, precisa ser uma pessoa salva, precisa ter uma nova natureza, precisa de uma transformação de vida que só Jesus Cristo pode dar. Então, esse texto ele não está falando para muita gente hoje em dia quer chegar à perfeição da justiça, né, da ética, mas o que a palavra de Deus diz que para a gente ter uma vida que glorifica a Deus, a primeira coisa que a gente precisa é entender as misericórdias de Deus, e isso passa pela salvação. Então, a primeira coisa, né, a gente já vê logo, portanto, irmãos. Esse irmãos já está dizendo, esse texto é para pessoas que entregaram sua vida para Jesus Cristo. E tem um texto muito interessante aqui, logo no começo, portanto, né? Portanto, a gente usa a palavra portanto quando tem uma conclusão, né? Então, a gente fez todo um raciocínio e agora a gente vai dizer o que a gente vai fazer com isso, portanto, né? Não está concluindo, chegando a uma conclusão. E normalmente quando a gente vê isso, a gente pensa assim, no texto anterior, né? Qual que seria, o que vem antes para ele estar concluindo esse texto que a gente vai ler aqui, né? Então eu convido vocês para um pouquinho antes, Romanos capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 32, poderia ler um pouquinho antes, mas vou ler a partir do 32. Diz o seguinte: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia com todos. Aí diz o seguinte, olha o louvor que ele vai dar a Deus, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então esse texto aqui, esse louvor, ele está dizendo de alguma coisa que Deus fez, né? E aí ele está dizendo assim, nossa, que profundidade de riqueza, de sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, né? Ou seja, não dava para saber isso, não dava para... É coisa tão grande que Deus fez por nós, que é impossível o ser humano aqui dizer por sua própria força, por sua própria vontade, né? Então ele está dando um grande louvor a Deus por tudo que Deus fez, dizendo assim, obrigado Senhor, ao Senhor seja o poder, a glória, todas as coisas são para Ti, os Teus caminhos realmente só Tu podes conhecer. E as coisas que o Senhor fez são maravilhosas. Então esse é o texto que vem logo antes. Mas no fundo, esse texto, ele é um louvor que está, vamos dizer assim, concluindo tudo que foi dito no livro de Romanos até esse ponto. Então o livro de Romanos, capítulo 1 até o versículo 11, ele tem inúmeras das doutrinas da vida cristã, explicando tudo que Deus fez por nós. Então, um dos principais livros, né, que tem a doutrina cristã de maneira sistematizada, estruturada, é o livro de Romanos. Então, quando chegou aqui, ele explicou tudo que Deus fez. Ele explicou que, por exemplo, no capítulo 1 e capítulo 2, a situação do pecado, que nós éramos indesculpáveis. Não tem uma pessoa que consiga chegar diante de Deus no dia que morrer, chegar diante de Deus e falar assim, eu não sabia, eu não posso ser culpado de todas as coisas erradas que eu fiz. Não tem nenhuma pessoa. Nós somos merecedores da ira de Deus. É isso que diz em Romanos, capítulo 1 e capítulo 2. Nós somos indesculpáveis, merecedores da ira. E diz que todos são. No capítulo 3 diz que o pecado é universal. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus, separados. E depois ele começa que a gente, pelo amor de Deus, nós que estávamos completamente separados,
encontramos graça, encontramos o amor de Deus, encontramos a justificação pela fé. Mostra que nós não poderíamos fazer nada, absolutamente nada, e mesmo assim Deus, Ele colocou a fé em nosso coração e nós cremos em Jesus Cristo e fomos salvos. Depois Ele diz assim, você que foi salvo, você foi salvo para sempre, você passa a ser filho de Deus, você não vai voltar atrás, não tem nada que possa separar você do amor de Deus. Então ele fala sobre a paz com Deus. Nós éramos inimigos, Deus, através de Jesus Cristo, nos deu a paz e nos deu a certeza e segurança da salvação. Então essas aqui já são algumas doutrinas, né? Que todos somos pecadores, que merecíamos a ira de Deus, que o pecado é universal para todos, que Deus, Ele deu um ato através de Jesus Cristo, no qual Ele demonstrou o seu amor e nós fomos justificados pela fé, e agora nós temos paz e não tem nada que pode nos separar desse amor. Nós estamos com Jesus Cristo para sempre. Ele colocou o Espírito Santo em nós como selo, como um carimbo, dizendo assim, está garantido, grandes coisas fez. E depois ele começa a dizer pela santificação, que através de Jesus Cristo nós somos feitos não só justos, mas santos. Nós que éramos injustos, fomos feitos justos, não pelo nosso mérito, e também fomos feitos santos. A Bíblia, ela tem, se você olhar bem, a parte de santificação é dividida em dois grandes tipos. Tem a santificação posicional. Então a pessoa, ela não é santa, e Deus fala assim, porque Jesus Cristo morreu por ela e transformou o seu viver, ela passa a ser santo. Então quando a Bíblia nos fala que vocês são santos, nós, por exemplo, somos santos, não porque nós temos uma conduta irrepreensível, que nunca peca, mas porque posicionalmente, através de Jesus Cristo, Ele nos colocou como santos. Você está declarado santo, não pelo seu mérito, mas por Jesus Cristo. E também tem a santificação progressiva, que é a santificação que no dia a dia, nós, a cada vez mais nesse mundo, nos tornamos semelhantes a Jesus, ok? Então tem a santificação que Deus já fez, posicional, e a progressiva, que é no dia a dia, e só quem tem Jesus Cristo tem o Espírito Santo e pode gozar dessa santificação progressiva. Então é isso que o resumo, bem rápido do que diz o livro de Romanos até aqui. Então depois de tudo isso, que ele olha e fala assim, nossa, eu merecia realmente ir para o inferno, Jesus me comprou com alto preço, pela graça, não foi mérito meu, eu não posso ser separado do amor de Deus, Ele fez tudo isso por mim, me declarou santo, justo, sendo eu pecador, e agora? O que eu vou fazer com isso? Então tem esse grande louvor, fala assim, tudo isso que Deus fez era impossível a gente saber, era impossível um ser humano criar isso, porque é algo realmente grandioso, ninguém podia imaginar. E aí ele chega, ok, o que a gente vai fazer com isso? Então do capítulo 12 em diante, ele começa a falar um pouco de conduta cristã. Então por isso que eu falei para vocês, para a gente ter um culto, racional e espiritual a Deus, a gente precisa de alguns passos. Primeiro, ser salvo, e depois a conduta cristã, ela é fruto da gratidão de tudo que você viu Deus fazer por você. Deus fez coisas imensas, e aí você chega assim, tá bom, e agora? O que eu vou fazer? Você vai viver uma vida para Jesus Cristo. Então por isso que eu falei da questão da importância da doutrina. Muita gente acha que às vezes o corpo nosso, o que a gente faz com o nosso corpo, não importa. Essa pessoa, ela não vai fazer uma santificação progressiva. Por quê? Porque ela tem a doutrina na cabeça dela, de que o que ela fizer com o seu corpo, não importa, que a vida espiritual é completamente separada entre o que você faz no dia a dia e o culto que você faz no domingo, ou que você faz a oração que você faz, e naquele momento é que realmente é espiritual. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos integralmente, nós devemos viver integralmente para Jesus, tá? Então por isso que é importante da doutrina, porque quando você olha para tudo que Deus fez, você só vai chegar a uma conclusão: Senhor, agora eu preciso viver para o Senhor. Por isso que tem essa palavra portanto, ok? Nós devemos viver uma vida santa na presença de Deus por tudo que Ele já fez por nós. Esse é o primeiro texto, Portanto, irmãos são pessoas salvas, portanto, concluindo tudo que ele já falou, rogo-lhes, suplico-lhes, pela
pequenas misericórdias de Deus. Quais são essas misericórdias de Deus? É tudo isso que a gente já viu. O fato de que Deus foi gracioso, nos deu a salvação, nos deu o amor, deu a certeza e a segurança da salvação eterna, deu o Espírito Santo. Tudo isso são frutos da compaixão de Deus, das misericórdias que Ele deu sobre nós. Então porque Deus fez todas essas misericórdias, Ele vai suplicar alguma coisa. Deus fez tudo isso por nós. Então agora, o que nós devemos fazer? E aí vai ser o versículo que segue aqui, né? E no que segue diz o seguinte, ó. O que Ele vai rogar? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente leu em outras traduções, né? Esse que se ofereçam em sacrifício, às vezes dizem, apresentei o vosso corpo. E literalmente no grego a palavra mais apropriada é o corpo mesmo. Então assim, você pode pensar que o corpo é a sua integralidade, ou que o corpo é o seu corpo físico mesmo. Eu acredito que os dois têm sentido, principalmente o corpo físico, né? Porque depois ele vai falar um pouco da mente. Então aqui ele está muito focado que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo. E agora quem pode dizer assim, como é que eu posso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, né? A gente vai ver um pouquinho, mas vou dar alguns exemplos. O seu corpo tem os olhos, né? Tem suas mãos, tem o que você fala, tem a sua língua. Todas essas coisas você pode oferecer a Deus, seu corpo inteiro, como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz, ó, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma doutrina muito antiga, né, e que até os dias de hoje ainda existe, é que as pessoas acham que o que você faz com o corpo não tem influência na sua vida espiritual, mas não é isso que a Bíblia está dizendo assim, ó, que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo também, não só no nosso espírito, mas no nosso corpo, e que esse corpo, além do espírito, pertence a Deus, né? Se vocês voltarem um pouquinho, no capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte, ó, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A Bíblia, a gente vai ver que o sacrifício que a gente tem que oferecer a Deus é um sacrifício vivo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então aqui claramente, 2 capítulos anteriores, ele está falando do corpo físico que deve ser oferecido não para os nossos desejos, mas a Deus, né? Não ao pecado. Ofereçam, no versículo 13, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Então, aqui, ele está falando realmente de um sacrifício, oferecer o vosso corpo. E a palavra oferecer ou apresentar, né, ela tem muito a ver com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a pessoa ia lá, levava lá no templo um animal, né? O animal, você apresentava o animal era um sacrifício morto, né? Porque ele morria lá. Ele morria e aí você voltava para casa justificado. Embora tivesse essa cerimônia, a Bíblia já diz que mesmo no Antigo Testamento não era o sangue dos animais que era o sacrifício principal, que era o que Deus queria, né? A gente sabe que Deus fala que não adianta você sacrificar se você não obedecer. Deus tem mais prazer na obediência. Então o sacrifício que eles levavam era uma visibilidade externa, né? Era algo externo para mostrar o coração interno. Mostrar, dizer assim, ó, Senhor, está aqui esse sacrifício porque eu sou pecador e eu preciso da tua misericórdia e graça, e eu preciso do juízo do Senhor, eu mereço o juízo do Senhor, está aqui esse sacrifício. Mas então antes era um sacrifício morto, agora é um sacrifício vivo. Antes era um sacrifício de animais, agora é um sacrifício do nosso próprio corpo. Antes era um sacrifício sem mancha. Os animais que eram apresentados lá, eles tinham que ser sem mancha, e não podiam ter nenhuma impureza, né? E agora é um sacrifício santo,
separado, sem mancha também. Então tem um grande paralelo. Antes aquele sacrifício ele era queimado e a Bíblia diz que subia um cheiro de aroma suave. Agora a Bíblia diz assim, agradável a Deus. Então agora, ao invés, não é mais um animal que vai morrer, é a nossa vida, nosso corpo. E ele é um corpo vivo. Vivo também dá uma ideia de continuidade, né? Não é uma vez só, morreu e o animal morreu e acabou, mas é contínuo. É um sacrifício contínuo, apresentar o nosso corpo continuamente, de maneira santa, separada e agradável a Deus. Então, é isso que Deus pede pra gente, né? Depois de tudo que qual que é a conclusão? Depois de tudo que a gente viu Deus fazer, só tem uma conclusão. Eu vou apresentar o meu corpo diariamente como sacrifício vivo. Eu estou vivo, é contínuo. Um sacrifício santo, sem mácula, né? Separado. E um sacrifício que vai ser agradável a Deus. Esse é o nosso culto, né? E aí, a Bíblia também diz o seguinte, né? É que, se vocês abrirem a Bíblia em Efésios 5... diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus Cristo se entregou por amor, né? Se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o próprio sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício que foi um aroma agradável a Deus. A Bíblia fala, né? Noé, por exemplo, quando acabou o dilúvio, quando saiu da arca, ele ofereceu holocaustos, e a Bíblia diz que isso agradou a Deus, né? O cheiro de aroma suave. A Bíblia diz em Apocalipse que a oração dos santos são como incenso. Então, aqui o sacrifício que nós devemos fazer é em paralelo com o do Antigo Testamento, mas ele é vivo, ele é contínuo, ele é santo, separado, sem mancha, e ele deve ser um cheiro de aroma suave, agradável a Deus. Agora, dito isso, será que eu preciso então morrer, né, entregar minha vida e morrer por Jesus Cristo? Se eu não fizer isso, eu não estou fazendo um sacrifício? Não é isso. A Bíblia diz em Hebreus 10 que já não resta sacrifício pelo pecado. Jesus já pagou o preço pelo pecado. Mas aí você sabendo disso, nossa, Jesus morreu pelo meu pecado, o que eu vou fazer? Diariamente eu vou entregar meu corpo, a minha vida para Jesus e viver de uma maneira santa. Meu corpo, né? Os meus olhos, o que eu vejo, o que eu falo, o que sai de mim, o que a minha mão faz. A gente vai ver em Efésios, por exemplo, que é um paralelo, né? Fala do despojar e do revestir, deixar a mentira, por exemplo, falar a verdade, deixar de roubar e ajudar os outros. Isso é você entregar o seu corpo para a glória de Deus diariamente. Então, eu exorto os irmãos, né? Então, sim, como uma despedida da igreja, continue entregando diariamente o seu corpo individualmente no altar de Deus, como um sacrifício, porque Ele fez muita coisa por nós. Ele fez algo impensável, algo que ninguém conseguia descobrir, que só Ele poderia ter feito. Ok? Então essa é a primeira parte. Ofereçam ou apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, continuando, a gente vê o seguinte, diz o seguinte na NVI, por exemplo: este é o culto racional. Então, a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável é um culto racional. Quem tem a NVI vai ver que o racional tem uma notinha de rodapé e embaixo tem espiritual. A palavra racional, ela pode também dar a ideia de espiritual. Por quê? Porque tem dois tipos de divisão, né, do ser humano, né? Corpo, alma, espírito, ou às vezes corpo e alma e espírito são só. Mas pensando na mente, né, muitas vezes a questão da mente, ela é relacionada com o espiritual.
né? Que não é o material, não é o corpo que você está pegando. A palavra é logiquem, né? De onde vem a palavra lógica, ok? Então, normalmente é traduzido por algo lógico, racional, ok? Mas na própria Bíblia, se vocês abrirem em 1 Pedro, capítulo 2, quem conseguir aí, abrir 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, vou ler 1 e 2 o 2 somente. Diz o seguinte, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação. Esse leite espiritual, essa palavra espiritual aqui é logiquem, é lógica, raciocínio. Então não é o leite racional, vamos dizer assim, ele está pensando na mente, né? O leite espiritual, que nesse caso aqui é a gente realmente se alimentar da palavra de Deus. Então assim, essa palavra, por isso que eu falei que o título do culto é santificação, o culto espiritual. Por quê? Porque realmente a gente vê nesse texto que algumas traduções trazem já direto o espiritual, outras trazem o racional, porque a palavra é essa logiquem, né? Mas o que é importante aqui é que depois de tudo que você viu Deus fazer, só tem uma coisa que você pode fazer, só tem uma lógica, só tem uma coisa que é lógico, é você se entregar diariamente a Jesus Cristo, entregar o seu corpo, a sua vida inteira, não tem nada. E esse é o culto que Deus espera, esse é o culto com a nossa mente, esse é o culto espiritual que nós devemos fazer a Deus, né? Vocês lembram que quando Jesus fala com a mulher samaritana começa a perguntar, né? Não, a gente adora nesse monte, os judeus falam que é em Jerusalém. Então ela estava muito pensando assim, o culto como um local, né? E às vezes a gente pode ler essa palavra culto e pensar, culto de domingo na igreja, mas não é o culto de domingo na igreja que aqui está dizendo, né? Não é um culto formal, não é uma cerimônia, é o diário, é a sua vida, é você ter uma vida de adoração, de culto a Deus. Vir aqui na igreja faz parte da nossa vida cristã, mas ela não é a totalidade da nossa vida cristã. A totalidade da nossa vida cristã é diariamente ser entregue a Jesus Cristo, a Deus. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, então ela pensa, tem um local para fazer culto e tem uma forma para fazer culto. E Jesus fala para ela, não, todo lugar pode fazer culto. Ele fala, né? Vamos abrir lá? João, capítulo 4. Versículo 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Então, não é um local específico. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente às vezes fica com dificuldade de entender o que seria esse adorar em espírito e em verdade. E a Bíblia está dizendo aqui em Romanos 12, né, o versículo 1 e 2, diz assim, você entregar o seu corpo, depois de tudo que Deus fez, você entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um culto racional, um culto espiritual, é um culto a Deus. Então, não é cerimonial, não é vir aqui e cultuei a Deus, não é ser legalista, né? Deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, não é algo fora de si, que hoje está muito na moda, né? As pessoas acham que para ter um culto espiritual, você precisa ter uma experiência fora de si, ver várias coisas, falar outras coisas, mas a Bíblia é bem clara que o culto racional espiritual é uma entrega de vida diária, entrega do seu corpo, o que você faz com o seu corpo para a glória de Deus. E a gente vai ver que fazendo isso a gente vai ver a vontade de Deus como agradável, boa e santa que ela é, né? Então, nesse texto eu queria bastante frisar, né, que hoje
A gente vê aqui em São Paulo, a gente vê que tem igreja de todo tipo, os ataques à igreja continuam cada vez mais. Por um lado, tem gente que acha que se não cantar salmos está errado, não é o culto, e tem gente que acha que o culto pode ser de qualquer forma, que você faz o que você quiser com a sua vida. Então, as pessoas falam na televisão, sou evangélico, e fazem um monte de coisa que é tudo muito estranha, mas a Bíblia está dizendo que o culto espiritual, o culto racional, é uma entrega integral, contínua do seu corpo a Deus. Isso só pode ser feito depois que você entregou sua vida para Jesus Cristo. Depois que o seu espírito já é de Jesus Cristo, você já teve um novo nascimento, aí você entrega o seu corpo, ok? É interessante aqui que eu coloquei uma citação aqui do Lloyd Jones, né? Martin Lloyd Jones, que ele diz o seguinte: antes, a maior ofensa que os cristãos tinham no primeiro século, eles diziam que eles eram ateus. Por quê? Porque eles adoravam um Deus, todo mundo adorava um monte, eles não tinham templo, não tinham cerimônia, e a forma de adoração era uma forma interior. Então, a verdadeira adoração, ela não é exterior. O exterior pode refletir aquilo que está dentro do seu corpo, assim como no Antigo Testamento, né, o israelita levava o animal como uma forma de demonstrar sua devoção a Deus. Aqui você também pode ter algo exterior, mas o interior é onde você glorifica a Deus, ok? E uma coisa interessante, eu estava lendo também o Salmo 116, né? E Salmo 116, ele fala muitos atributos de Deus. Deus me ouviu, Deus me livrou, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é compassivo. E aí ele chega na conclusão, no versículo 12, ele diz assim, ó: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É igual o livro de Romanos. Ele viu tudo que Deus fez por ele, e aí ele chega à conclusão: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E a resposta está nesse versículo que a gente acabou de ler. Depois de tudo que Deus fez por nós, é nos entregar o nosso corpo, e a gente vai ver agora a nossa mente, ok? Então essa é uma conclusão também do salmista, muito parecida com o de Romanos. Continuando, diz o seguinte, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então antes era o corpo, agora ele está falando da mente. Da mente. Então o Espírito você entregou quando você foi salvo. Teve um novo nascimento, o Espírito Santo passou a habitar em você. Você entregou o seu corpo. Mas a gente já viu, muitas vezes a gente vê, não, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero viver amanhã para Jesus. Aí chega amanhã, você comete os mesmos pecados, faz as mesmas coisas. Muito por quê? Porque a principal batalha é a batalha na nossa mente, a gente mudar a nossa forma de pensar. Ele começa o seguinte, ó: não se amolda. Então começa com um negativo, então algo negativo que você deve evitar, e depois algo positivo que você deve fazer. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Amoldar, né? Amoldar ou conformar, né? Diz assim, é mais ou menos o seguinte: você ter a forma, é uma forma, é você mostrar a sua forma externa, né? Se você ser identificado pela sua forma externa, né? Mais ou menos isso. Diz assim, você assumir uma forma similar, se expressar de um padrão, né? De um modelo. Nesse caso, não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não assumir a forma, a figura do mundo, não olhar para você, que você externamente, você ser um padrão desse mundo. Muita gente pensa hoje em dia assim, olha, eu me visto da maneira como eu quiser. Isso aqui não está falando só de vestimenta, tá? Mas eu vou pegar só esse exemplo. Eu me visto da maneira que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Ok, mas assim, qual que é o que tem por trás das suas atitudes? Você quer mostrar que você tem o padrão de Deus, ou você quer mostrar, ou você gosta do padrão do mundo, e é isso que você quer, que as pessoas olhem para você e que elas percebam isso, que você tem o padrão do mundo, que todo mundo faz, que você está na moda, etc. Então esse é um exemplo, mas é muito mais do que isso. São todo sistema, né? A palavra mundo aqui, do grego é aion, que significa era, tempo, século, né? Ou seja, não é a parte física,
mas são os sistemas do mundo, é tudo que representa, toda a cultura do mundo, tudo que o mundo valoriza. Isso é que nós devemos não nos conformar. Então, no mundo, eu separei aqui também uma citação do Lloyd Jones, que ele diz o seguinte: olha, o mundo normalmente na Bíblia, ele está referenciando 3 coisas. Uma vida separada de Deus. O mundo nesse sentido, né, que não é físico, normalmente ele está mostrando uma vida separada de Deus, uma vida controlada por Satanás, porque a própria Bíblia diz que ele é o Senhor dessa era, né, ele domina essa era. E 3, o andar segundo a carne e não segundo o Espírito. Então, normalmente, quando tem mundo, é isso: uma vida separada de Deus, controlada por Satanás, porque a Bíblia fala que ou nós somos escravos de Satanás ou somos escravos de Deus. E por último, uma vida que é segundo a carne e não segundo o Espírito, ou seja, uma vida em pecado, né? E hoje também é uma afronta muito grande às igrejas, que as igrejas comecem a decidir a sua forma de cultuar a Deus para agradar o mundo, para agradar fora, para ser legal, né? Então a gente vê muito isso, para agradar os jovens. Não que a igreja precise ser um ambiente, né, monótono, bem sistemático, não é isso. Mas quando o seu propósito é parecer com o mundo para agradar as pessoas, provavelmente você já está se conformando com o padrão do mundo. Nós individualmente não devemos nos tentar parecer e assimilar as coisas do mundo. A Bíblia fala, né, em 1 João 2,17, né, que, vamos abrir lá? Que as concupiscência, né? Eu vou abrir para vocês, para ir um pouco mais rápido, que eu estou olhando aqui o tempo também, tá? 1 João 2, vou ler o 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que há no mundo, nesse sistema que é sem Deus, controlado por Satanás e segundo a carne? É a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A gente vê isso muito claramente. As pessoas às vezes têm muita coisa, quanto mais elas têm, mais elas desejam, nunca estão satisfeitas, porque o mundo gira em torno da satisfação do seu pecado, satisfação da carne. Então a Bíblia fala: não façam isso, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra transformar é metamorfo, né? De onde vem metamorfose, realmente uma transformação. É você, o seu exterior, mostrar o que tem no seu interior. E tem uma passagem bíblica que mostra bem isso, que é quando Jesus foi transfigurado. Vocês lembram bem lá em Mateus 17. Aquilo ali que estava acontecendo não era assim. Eles não estavam vendo algo anormal sobre Jesus. O que eles estavam vendo é quem Jesus era. Eles estavam vendo ali, quando Jesus foi transfigurado, nossa, Jesus... Estava vendo a divindade de Jesus plenamente, porque Jesus já tinha essa essência, ele já é Deus, ele estava se mostrando como Deus. Então é a mesma palavra, essa transfigurar é a mesma palavra para transformar. Da mesma maneira nós não devemos viver mostrando como o mundo, porque nós já fomos transformados. Então a nossa vida tem que mostrar, a nossa mente, a nossa vida, ela tem que mostrar a nossa nova natureza, que é feita para a glória de Deus, para ser semelhante a Jesus Cristo. Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. A nossa vida é para ser semelhante a Jesus. E começa na mente, né? Quando você diariamente lembra tudo que Deus fez, Senhor, eu quero ser parecido contigo e eu quero viver, entregar meu corpo, entregar minha mente, não quero me conformar com o mundo, eu realmente quero entregar minha vida inteira ao Senhor. A Bíblia fala muito isso, de despojar o velho homem e se revestir do novo homem. Você já é o novo homem, você precisa colocar isso em prática, né? E só quem tem o Espírito Santo consegue fazer isso. A Bíblia fala que a gente tem que viver nesse mundo como forasteiros, né? E diz o seguinte, um versículo que é muito importante, né, para a gente viver diariamente lembrando dele, está em 1 João 3, diz o seguinte, 2 e 3, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo
todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, se você vive tendo a esperança diária de que Jesus pode voltar a qualquer momento e você vai ver como Ele é, você não vai viver de qualquer jeito sabendo que amanhã Jesus pode voltar. Você vai falar assim, eu quero ser como Ele, eu vou voltar, vou vê-lo, eu quero viver minha vida em semelhança a Jesus Cristo. A Bíblia fala que quem pensa dessa maneira purifica-se a si mesmo, porque diariamente você vai tomar decisões que glorifiquem a Jesus Cristo, porque você sabe que Ele vai voltar. Estou terminando aqui. Para concluir, gente, é o seguinte, ó. Então, a gente já viu que quando você sabe tudo que Deus fez, não só tem uma conclusão lógica, é entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que a sua mente não seja mais moldada pelo mundo, mas seja transformada pelo Espírito Santo. E quando você fizer isso, você vai entender e apreciar a vontade de Deus. Diz o seguinte, ó, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela já é boa, ela já é agradável, ela já é perfeita. É você que vai experimentar. Você vai estar apto a discernir, apto a entender como muitas vezes a gente está reclamando porque a gente está querendo fazer a nossa vontade, porque aconteceu alguma coisa que nós julgamos ruim. Mas se todos os dias nós estivermos vivendo como um sacrifício diante do Senhor, em louvor a tudo que Ele fez, a gente vai começar a perceber como Deus é bom, como a vontade dEle é agradável, como a vontade dEle é perfeita. A Bíblia fala, e é interessante que você primeiro tem que fazer, porque você primeiro tem que ter uma vida disposta no altar, né? Colocada no altar, para você conseguir descobrir. Jesus falou algo parecido em João 7, Ele falou assim, ó, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Então, não é que a pessoa vai descobrir o ensino, se o ensino vem de Deus ou não, nesse caso, se ela decidir fazer a vontade de Deus. E não é se ela ficar estudando, não, vou estudar e tal, e vou saber se essa é a vontade. Não é isso que Deus está falando. Está falando o seguinte, primeiro você vai ter um ato de colocar na presença de Deus. Depois você vai descobrir é a mesma ideia aqui. Para você entender diariamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você deve se colocar diariamente em sacrifício no altar dele, transformar a sua mente. Ok? Com isso, irmãos, eu queria dizer para vocês que é uma luta, mas a Bíblia já garantiu que nós vamos ser como Jesus Cristo. Tudo aquilo, inclusive está em Romanos, antes, né, do capítulo 12, está no capítulo 8, a Bíblia diz que todas as coisas que acontecem na nossa vida, porque nós amamos a Deus, são boas, e elas são para que a gente se torne cada vez mais semelhante a Jesus. Então, glórias a Deus, porque tudo que Ele fez, Ele já garantiu que nós vamos ser semelhantes a Jesus. Agora eu encorajo vocês a diariamente, assim como o apóstolo Paulo encorajou, esse texto falou muito comigo, que diariamente realmente meu corpo, a minha mão, os meus olhos, a minha mente, tudo que eu faço tem que estar no altar para a glória de Jesus Cristo. Amém? Glória, vou cantar.
Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque quem somos nós para receber tão grande salvação? Estávamos perdidos, Senhor, não queríamos, Senhor, a tua presença, corríamos do Senhor, queríamos fazer a nosso próprio desejo, que é contra aquilo que o Senhor deseja. Mas o Senhor, pela tua graça, misericórdia, porque o Senhor muito nos amou, entregou o teu Filho, nos chamou da morte para a vida, abriu os nossos olhos, nos deu a certeza da salvação, nos deu o Espírito Santo como um selo, como uma segurança, e o Senhor já nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. O que nós podemos dar por tudo que o Senhor nos tem dado? É a nossa própria vida, o nosso corpo, como sacrifício realmente vivo, não morto, mas vivo, diário, contínuo, na tua presença, santo, separado e como um aroma agradável ao Senhor. E para a gente fazer isso, a gente precisa transformar a nossa mente, deixar de se conformar com o mundo. Nós não queremos ter a forma do mundo, Senhor, mas nós queremos ter, Senhor, nossa mente transformada, porque é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para nós descansarmos, o Senhor nos chamou para que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, vários irmãos, porque Ele nos comprou com alto preço. Nossa vida é tua, Senhor, e que nós possamos fazer essa entrega diária como culto espiritual ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.